Olá, seja muito bem-vindo ao CIMOL, local onde as experiências vividas marcam para sempre nossas vidas. Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato, CIMOL, nome que vem de Colégio Industrial Monteiro Lobato. 9 laboratórios de informática, oficina mecânica, sala de soldagem, oficina de marcenaria, laboratório de química, 2 laboratórios de eletrônica, laboratório de práticas eletrônicas, 4 salas de desenho, sala de automação, sala de comandos elétricos, sala de instalações elétricas, 27 salas de aula, o ginásio poliesportivo e o auditório. Além de ajudarmos a criar o futuro, nos preocupamos em preservar a história da tecnologia. O Museu Harald Alberto Bauer, nome dado em homenagem ao precursor da escola na cidade, é um espaço onde são exibidas relíquias que retratam o desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos. É aberto à visitação de toda a comunidade. CIMOL, tecnicamente sua melhor opção. Olá a todos, meu nome é Cauê Delgado Pereira e eu e meus colegas William Cauã Marcolan e Brian Ritter, da turma Info 63, iremos realizar uma apresentação sobre 3 figuras de linguagem, e são elas: polissíneto, hipérbato e sinestesia. O polissíneto é uma figura de linguagem que se baseia em conjunções coordenativas a fim de transmitir ideias de continuidade e de destaque das situações apresentadas. Em outras palavras, ele utiliza conectores como o nem, o e, o mas, o ou e alguns outros menos utilizados, mas os mais importantes são esses que eu citei. E é importante não confundir o polissíneto com o assíndeto. Enquanto o assíndeto ele é determinado pela omissão de uma conjunção, o polissíneto é marcado pela repetição da conjunção coordenativa. Como primeiro exemplo, temos a seguinte frase: ou você é heterossexual, ou é homossexual, ou é bissexual, ou é assexual, ou é pansexual. Nesta frase é utilizado o conector OU para interligar os gêneros. Já com o segundo exemplo, temos a seguinte frase: ele não joga futebol, nem vôlei, nem basquete, nem tênis. E nessa frase é utilizado o conector NEM para interligar os tipos de esportes. E como último exemplo de polissíneto, temos a seguinte frase: você come um pastel e toma uma guaraná, ou uma coxinha e uma coca, ou uma torrada e um café. E nessa frase são utilizados os conectores OU e o E para interligar os lanches. Hipérbato é uma figura de sintaxe que interfere na estrutura gramatical e trabalha em cima da inversão brusca na ordem dos termos. Ou seja, ele basicamente inverte a ordem do sujeito, predicado e complemento. E para se usar o hipérbato, deve ser muito cuidadoso para não comprometer muito o entendimento da frase. Como primeiro exemplo, temos a seguinte frase: de nascença não vem a orientação sexual. Nesta frase, o normal seria: a sua orientação sexual não vem de nascença, e no formato hipérbato ocorre a inversão de a sua orientação sexual por de nascença. Como segundo exemplo, temos a seguinte frase: perdeu o jogo o meu time. Nessa frase poderíamos dizer: o meu time perdeu o jogo. E no formato hipérbato ocorre a inversão de o meu time por perdeu o jogo. O nosso último exemplo sobre hipérbato é: morreu o meu gato. Nesta frase poderíamos dizer: meu gato morreu. E no formato hipérbato ocorre a inversão de meu gato e morreu. A sinestesia é uma figura de linguagem que consiste na união de termos que expressam diferentes percepções sensoriais. Ou seja, para termos uma frase em sinestesia, ela deve ter algum sentido do corpo humano envolvido nela. Como primeiro exemplo temos: Buzz confundiu-se sobre a orientação sexual de Woody após ele sentir um perfume doce vindo dele. Nesta frase são utilizados os sentidos do olfato e do paladar. Como segundo exemplo temos: ele recebeu uma resposta seca de seu amigo. Nessa frase é utilizado os sentidos do tato e da audição. E o nosso terceiro exemplo é: Kakashi tem um olhar penetrante.
Nessa frase é utilizado os sentidos de visão e tato. E essas são as figuras e linguagens que viemos apresentar.